Fala, galera! Voltamos agora com a segunda parte do nosso vídeo acerca das regências, né? No primeiro momento a gente falou da regência trina, aquele primeiro vídeo a gente falou da regência trina e agora nós estaremos falando da regência una. Galera, foram duas regências una, né? A primeira sobre a liderança do padre Diogo Feijó e a segunda sob a liderança do Araújo Lima. Então nós estudaremos essas duas, as características das duas. O primeiro a assumir a regência una foi o padre Diogo Feijó, esse mesmo, que já foi ministro da Justiça. E a primeira coisa que o Diogo Feijó ele vai fazer, ele vai sancionar uma lei para pôr fim ao tráfico de escravo. É importante a gente salientar que, na verdade, essa lei ela só vai reforçar a Lei Feijó de 1831, que também ditava a mesma ideia, né, o fim do tráfico de escravo. Só que durante o governo o governo do padre Feijó, a gente vai passar pelo aquele momento de turbulência que eu já havia citado. É durante o governo dele que vai acontecer três das grandes insurreições do período regencial. Então a gente vai ter a Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul, a Cabanagem no Pará, e a rebelião dos malês na Bahia. Então, assim, ele vem enfrentar um momento muito turbulento e ele não vai conseguir conter tudo, todas essas rebeliões. Por conta disso, galera, ele vai renunciar. E quando ele renuncia, ele vai estar abrindo espaço para que os conservadores voltem ao poder. E a partir de então teremos os liberais na oposição. Então, Diogo Feijó pede para sair e quem vai assumir agora é o Araújo Lima. Então, Araújo Lima, o nosso próximo regente. Araújo Lima, a primeira coisa que ele vai fazer assumir vai anular todas as medidas adotadas nos anos anteriores, seja por Feijó ou seja por outro liberal que tenha assumido. Ele vai aprovar a lei chamada Lei Interpretativa do Ato Adicional, ou seja, uma modificação do ato adicional que nós já vimos lá, o ato adicional de 1834. Então, a partir de agora, ele vai suspender a autonomia das províncias, ou seja, ele vai centralizar o poder. Ele vai restabelecer o poder moderador aquele que estava acima dos três poderes, que nós já citamos aqui também. E ele também vai restabelecer o Conselho de Estado. Tudo aquilo que já havia ocorrido mudanças desde lá da regência trina permanente, ele vai acabar fazendo alterações, tendo em vista o caráter conservador do seu governo. Ele vai, a partir de então, transferir as decisões para o Poder Judiciário Central. Então, há uma modificação grande dentro da forma de governar o país. Outra coisinha aí que é o seguinte, quando ele está governando, os liberais que estavam no poder serão todos retirados. Então, temos um governo conservador com medidas conservadoras e esses liberais eles vão sair do governo e vão se reorganizar. E eles vão se reorganizar a partir de um grupo, né, chamado Clube da Maioridade. Prestem bem atenção, os regentes só estão assumindo porque o herdeiro do trono ainda é menor de idade. Então, o que é que esse clube da maioridade está buscando? Criar mecanismo para que o príncipe regente, né, possa assumir o trono. Nesse caso, galera, a luta do clube da maioridade é fazer com que houvesse uma alteração na Constituição e o imperador pudesse ter sua maioridade antecipada. Então, nesse período, Pedro de Alcântara tinha cerca de 12 anos e eles vão conseguir a maioridade do imperador. Tanto é que a gente fica. Esse período da história é conhecido como golpe da maioridade. Pedro de Alcântara passa a ter 15 anos legalmente, e ele vai assumir agora o título de imperador. Então ele deixa de ser Pedro de Alcântara, o Pedrinho pra gente, e passa a ser agora Dom Pedro II. E daremos início ao segundo reinado do Brasil, que não veremos nesse momento, né? Só veremos mais adiante. Galera, tem uma característica da regência una que a gente tem que levar bem em conta, é o seguinte. No primeiro momento, quando ela é montada, fica parecendo que ela é extremamente descentralizadora. Só que, na verdade, isso ocorre para ocultar diversos ideais
centralistas que existem, como, por exemplo, os presidentes das províncias, que seriam nomeados pelo governo central, e o executivo ele iria reforçar a figura de um só regente. Então, parece que a regência una é algo, né, descentralizado, e não, muito pelo contrário. Pode até ter essa ideia, mas no fundo a ideia prevalente das regências unas é de fato uma centralização. E no governo de Pedro de Araújo Lima a gente consegue ver essa centralização ela acontecendo, e ela só chega ao fim mesmo quando os liberais eles vão conseguir com que Pedro de Alcântara ganhe a maioridade e possa assumir o trono, agora com o nome de Dom Pedro II, dando início ao segundo reinado do Brasil. Tranquilo, né? Então vamos dar sequência. Falei para vocês que esse é um período de extrema turbulência, certo? É um período marcado por diversas revoltas e rebeliões. Dentre elas, né, as 5 maiores: a Cabanagem, que aconteceu no Pará, a Revolta dos Malês, que aconteceu na Bahia, a Revolução Farroupilha, que vai acontecer no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. A gente tem a Sabinada, que também foi na Bahia, e a Balaiada no Maranhão. Então são essas as revoltas regenciais formadas em diversas localidades do país. E também uma característica que a gente deve levar em consideração são os grupos que vão se organizar para que elas aconteçam. A gente não só está falando daqueles que queriam melhorias de vida. A gente vai ter revolta aí, como por exemplo a Farroupilha, que estaremos falando de uma elite lutando por ideologias próprias. Só que é o seguinte, para deixar os vídeos bem organizados, eu só vou falar das revoltas regenciais em um vídeo exclusivo. Então, terminou esse vídeo aqui, a gente vai gravar um outro para poder falar das revoltas regenciais. Então, galera, dá tempo daquela respirada e a gente volta logo logo com o nosso terceiro e último bloco com as revoltas regenciais. Beleza? Então fiquem na paz, voltem logo logo para nos acompanhar. No mais, respeito a nossa história.